Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. Hoje o vídeo vai ser de organização na nossa garagem, que está daquele jeito que eu não gosto nem de entrar. Tá muito bagunçada, nós vamos fazer uma pequena transformação nela no que a gente volta de viagem. Hoje eu só vou organizar mesmo para deixar mais ou menos organizado aquilo que tá muito bagunçado. Enfim, passou o inverno inteiro assim, porque no inverno é muito frio lá. Nossa, extremamente frio. E agora no verão é quente. Então vamos agora de manhã, enquanto tá fresco. Enquanto eu espero o André terminar de comer os sucrilhos dele, que hoje ele quis sucrilhos, eu vou cortar uma melancia que nós compramos ontem. E aí eu vou deixar ela cortadinha já, sem casca, na geladeira, para ficar mais fácil de comer. Porque se deixa ali, ela tá ali dentro da sacola ainda que nós compramos ontem no final do dia. Fica ali, eu não corto, e melancia quente ninguém merece comer, né? Então já vou cortar ela, espero que esteja boa, para colocar gelar. Eu vou pegar uma tábua para eu poder apoiar, para poder cortar. E as minhas tábuas que estavam ali na pia, agora eu deixo dentro da gaveta junto com as panelas, porque eu quis tirar um pouco de cima da bancada, né? Que eu já tava enjoada. Deixa eu reposicionar a câmera para vocês verem eu cortando. Ela tá bem bonita. Aparentemente tá limpa, não tá suja, mas mesmo assim eu vou passar um paninho antes de cortar. É só mesmo para eu me sentir melhor para cortar a melancia, sabendo que pelo menos um pano eu passei na casca, porque eu tenho muito medo de contaminação cruzada. Apesar de que aqui na Itália você não pode tocar direto nas frutas quando você vai no mercado. Acho que vocês já devem ter visto em vídeos aí do pessoal que mora aqui, ou então de viajantes, que quando você vai nos mercados aqui na Itália, você não pode pegar as frutas que nem nós pegamos no Brasil. Você vai ali, pega a fruta, olha, se você não gosta, devolve. Aqui não, tu tem que pôr luva na mão. Porque se eles te veem sem luva, eles vêm e pedem para você colocar luva. Até os próprios clientes reclamam se eles verem que você está pegando as frutas sem luva. Frutas, verduras, legumes, o que tiver fora da embalagem, tu tem que usar luva. Acho que eu tô cortando a casca muito fina. Quem faz o serviço de cortar melancia é o Léo. E eu tô usando a faca do pão. Porque eu tenho medo das outras. Mas eu vou tentar testar usar uma delas. Você sabe que eu tenho trauma dessas facas, eu não gosto delas. Vermelhinha está. Parece que está com uma cara boa. Vamos ver. Tá bonita. Vamos ver se é doce. Hum,
bem doce. Porque às vezes a gente tem medo de comprar a melancia e ela não ser gostosa. Mas tem algumas técnicas, né, para você comprar melancia boa. O problema é que eu não tenho pote grande para colocar essas melancias. Então, eu vou pegar um saquinho novo e vou colocar elas dentro. Não vou cortar em pedaços tão pequenos, para que ela gele e vai caber, né? Porque já que eu não tenho pote grande. Que nem diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. Eu vou deixar pedaços mais ou menos assim, que aí fica mais prático na hora de pegar e ela também não solta tanta água. Se deixa pedaços mais pequenininhos, ela solta a maioria da água. E melancia em italiano se chama anguria. E se come muito aqui nessa época do ano, que é o período delas. Bom, melancia cortada, eu só cortei assim em pedaços, tirei da casca, na verdade, meia melancia. A outra metade eu vou guardar inteira, porque se mantém ela na casca, ela se mantém fresca e suculenta por mais tempo. Então, esse aqui é para nós comer hoje, de tarde, de lanche. E aí o restante eu vou colocar um papel filme e coloco na geladeira também. Vou organizar a minha geladeira para ter espaço. Agora chega o período que tudo tem que ser guardado na geladeira, porque é calor. Eu comprei nhoque fresco ontem, acho que vou fazer nhoque na manteiga hoje para nós almoçar. Aí eu mostro como é que eu faço. E plástico filme aqui se chama película. Então não é muito diferente. Deixem nos comentários se vocês querem que eu grave um vídeo específico falando as palavras que são totalmente oposto de italiano para português e aquelas que são iguais, mas que têm significados diferentes. Tem algumas que não se fala de jeito nenhum aqui, mas que na língua portuguesa é comum, é normal, não tem problema nenhum. Então, deixem aí nos comentários se vocês querem que eu grave um vídeo específico sobre as palavras, algumas frases, como é que se torna mais fácil de aprender uma língua, né? No caso, o italiano, que não é simples, não é fácil, é uma língua bem difícil, mas que dá para aprender. Ok, tá protegida, eu só vou colocar mesmo o filme para proteger a melancia, porque senão ela resseca com ar frio
Eu não gosto de guardar nada sem ser embalado na geladeira, porque pode ter contaminação cruzada entre os alimentos. Sem falar que pega o gosto, pega cheiro e aí não é agradável na hora de comer. Acho que ela não vai vazar embaixo, então eu vou deixar só assim. Às vezes eu coloco um prato. E agora arrumar essa bagunça. Já vou colocar no saquinho que eu já levo lá para baixo, já que eu vou descer. Já coloco lá no orgânico. E as famosas sacolinhas que nós usamos aí no Brasil, as comum, né, que não são bio, aqui não pode usar para pôr lixo orgânico. Todo saquinho que você for usar para colocar o lixo orgânico tem que ser bio. Aqui eles nos fornecem, quando acaba é só ali no posto da... Tipo como é que eu posso dizer em português? Como se fosse uma lojinha da prefeitura, onde eles fornecem as embalagens para você separar o lixo. E aí eles dão para todos. Dão o roxo, que é para o indiferenciado, no caso, é aquele lixo que não recicla, que passa a cada 15 dias, eles passam fazendo coleta. Aí tem que estar dentro daquele saco roxo. Esses que são bio, no caso esse aqui é comprado, nós compramos porque os nossos já acabaram e eu não fui lá buscar. Daí tem um amarelo que é do plástico e tem tipo uma caixa de plástico onde você coloca o papelão, que esse não precisa embalar, porque é papelão, né? Aí no dia da coleta, que o papelão eles passam coletando sexta de manhã, aí eles viram essas caixas dentro do caminhão e devolvem as caixas para nós. Então essas você só pega a outra quando a tua já tiver que não der mais para usar, que tá toda quebrada já. E aqui é caro a coleta de lixo. Não é barata. Pinguei no chão? Acho que não. Aqui você paga por pessoas. Quantas pessoas tem na casa? Porque eles entendem que quanto maior a família, mais lixo produz. Não é o nosso caso, porque nós priorizamos na hora de comprar no mercado, comprar o menos embalado possível. Tanto que eu coloco o plástico fora uma vez a cada 15 dias para aproveitar bem as embalagens, né? Porque o saco é bem grande. Então a gente não produz tanto plástico assim para colocar toda semana, que nem eu vejo que tem famílias que, nossa, produzem realmente muito lixo. Mas não no nosso caso. Papel também eu coloco lá na frente a cada 15 dias. O orgânico nós temos que tirar, né? Agora que é verão, 2 vezes por semana passa. Eles passam recolhendo. Então, nós tiramos o lixo todo dia e colocamos lá embaixo nos... aqui a gente chama de bidone, né? São uns galões grandes, onde você coloca lá as sacolinhas. E aí, um dia antes do caminhão passar, nós colocamos na frente, né? No caso, eu ou o Léo, porque é nós que estamos cuidando do condomínio esse ano. Aí o caminhão de manhã passa, faz a coleta. É tudo meio que automatizado aqui, quando é grande. Ninguém coloca a mão. O caminhão tem os seus, tipo um guindaste, enrosca ali e vira dentro do caminhão. Aí aqui no condomínio a gente tem esse grande, porque é um condomínio, mas quando é individual, aí é um pequeno, que você coloca no verão 2 vezes por semana na rua e no inverno 1 vez por semana só eles passam. Aí, se eu não me engano, não tenho certeza, tenho que pedir pro Léo, mas se eu não tô enganada, nós pagamos 300 e alguma coisa de taxa de lixo por ano. Então, isso é euro. Se vocês converter para o real, que deve estar na faixa de uns 6, eu acho, o câmbio. Então, é super caro.
Já em euro a gente acha caríssimo. Imagina convertendo. Vou deixar a tábua aqui escorrendo e vou descer para organizar a garagem antes que fique muito quente. Esse eu vou deixar para lavar depois, que são as coisinhas do café da manhã. E vamos lá para baixo, então, vou organizar aquela garagem. Esse é a escova do papai velho, né? Deixa ele que o papai vai usar. Bom, já estamos aqui no meio do caos, né, André? Uhum. E como vocês podem ver, isso aqui está fora de controle. Nem parece fazer parte da minha casa, né? Porque eu gosto das coisas arrumadas. Mas, como nós não estamos colocando o carro aqui, porque vocês podem muito, né? Dá pra ver que não estamos colocando o carro, a gente tá usando a garagem do apartamento do lado, que é vazio, que não mora ninguém, né? Há muitos anos. E aí, acabamos metendo as coisas aqui. Mas a gente quer organizar essa garagem. Nós vamos melhorar esse sistema de armazenamento, fazer alguns pequenos projetos para a gente poder usar as ferramentas quando precisa, apesar de que não tem luz aqui. Mas acho que nós vamos comprar uma extensão de 50 metros, que daí dá para ligar na luz lá de casa e funcionar as máquinas aqui. E aí voltar a usar, colocar o carro aqui, porque afinal de contas essa é a nossa garagem e não a outra. Mas antes de nós ir viajar, eu quero organizar isso aqui, porque tá me incomodando. Tem muita coisa que nós temos que levar lá no centro Ai, meu Deus, que me foge as palavras em português, já que eu falo mais italiano, né? Lá no centro de triagem, digamos assim. Aí nós temos que levar lá. Mas hoje é quarta? Se eu não tô enganada, hoje não funciona. Só funciona agora no verão, terça e quinta. Então teria que ser amanhã. Enfim, vou organizar. Vou começar organizando as minhas madeiras, que tem madeiras caídas ali atrás. E, na verdade, elas são aqui. Vou organizar e vocês vão acompanhar, né, André? Uhum. Chega de papo, né, amor? Sim. Vamos trabalhar, porque senão não fazemos nada. Never met someone like you, felt something like your touch. I wish we would have met tonight. Sure, I've had lovers in my past, won't lie, I've had a blast, but none of them had your humor. They can't compare, no one could ever do, nobody's close to you, yeah. One night's not fair, what can I say to make you never leave this room? I need you to stay.
'Cause it looks like you're a fallen angel. And wherever you have been now, baby, I don't wanna know, don't wanna fight, just wanna stay in this paradise. If only for a minute longer. So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. This is paradise. Cause it feels like we've been falling lately. And wherever we are heading, baby, don't wanna know, don't wanna lie, just wanna stay in this paradise. If only for a minute longer. Just wanna stay in this paradise. Come on, baby. So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like On and on till we go crazy until the dawn. And it feels like I'm on fire. On and on till we go crazy until the dawn. And it feels like I'm on fire now. Feels like I'm on fire now. Is this paradise? Is this paradise? So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like paradise.
Bom, depois de uma tremenda crise de espirro que eu tive, que eu tô toda vermelha por causa do pó que eu varri, né? Eu não posso. Me dá. Nossa, espirrei muito. Organizei, tá? 1000 vezes melhor do que estava. Agora dá para caminhar tranquilamente aqui. Essas coisas que estão nesse canto aqui, tirando os baldes de baixo e o meu saco de terra, o resto é tudo para jogar lá no ecocentro, que nós chamamos. Aqui tem uma churrasqueira velha que o Léo trouxe, que não tem função nenhuma, que também eu vou colocar, jogar fora quando nós for lá no ecocentro. Aqui do lado de cá, deixa eu virar aqui. Desse lado tá as nossas bicicletas, que nós já temos uma bicicleta para cada um. Essa do Pietro nós compramos. A minha era da Maria, mas a gente acabou comprando porque era nova a bicicleta. Então pagamos 100 euros para ela pela bicicleta novíssima, é a minha. O Léo ganhou aquela bicicleta de trás, perfeita, do senhor que é nosso vizinho de andar ali, porque ele não usa mais, então ele deu uma pro Léo. É a do André que tá ali, que é a que nós compramos recentemente. O patinete não dava nem para pegar essas bicicletas, era uma tristeza cada vez de pegar. Ah, e a cabeceira polêmica tá aqui para nós jogar fora também. Eu vou mostrar ela mais de perto para vocês entenderem que ela não é 100% madeira. Ó, ela é um tipo de um aglomerado, tanto que já tá tudo inchado, porque ela pegou chuva, tá toda desbotada, então ela não é madeira. Isso aqui para lixar também, eu vi que daria o maior problema e não ficaria legal. E já foi a fase dela, né? Já acabou. Então, tá aqui para nós descartar também. As partes que eu também achei que era madeira, não é. Enfim, não é o que parece. E do lado de cá, os armários, que eu só recoloquei as coisas aqui dentro. Dei uma leve organizada nesse aqui para caber o aspirador, né? Um aspirador antigo. Mas eu tenho que fazer uma organização melhor e tirar tudo que não usamos mais. Aqui, esse armário é onde fica guardadas as ferramentas. Aí, automaticamente, esse fica trancado. E aqui tem mais vaso, coisas que esse armário nós também vamos descartar quando nós for fazer a transformação aqui na garagem, que vai acontecer esse ano ainda, antes do inverno, que ano passado não deu tempo de a gente fazer isso antes do inverno, mas esse ano faremos, com certeza, porque nós precisamos readequar aqui para caber o nosso carro, senão o carro não cabe. Estamos cheios de pó, né, André? Uhum. Agora vamos subir, tomar um banho e preparar alguma coisa para nós almoçar. Bom, já tomamos banho, é claro. Eu tive que lavar até meu cabelo, porque pegou pó de novo. Não sequei totalmente, só tirei o excesso de água e deixar secar naturalmente. E aqui eu já tinha colocado água para esquentar para fazer o nosso nhoque. A André tá beliscando uma coisinha ali, que tá com bastante fome. Eu já vou preparar o nosso nhoque. Mas antes de eu colocar o nhoque cozinhar, eu vou fazer ovos mexidos, porque eu não tenho carne cozida. Não tem nenhuma proteína pronta, então eu vou fazer ovos. E ovos cozidos, os meninos só comem quando eu faço alguma salada fria. Que daí eu coloco ovos cozidos, aí eles comem, né? Senão tem que ser um ovinho mexido. Quando eu faço feijão e arroz e ovo, aí tem que ser
o nosso famoso zoiudo, né? O ovo inteiro. E ovo mexido não tem segredo. A única coisa que eu gosto de colocar, que eles amam, eu também, é queijo. E esse aqui é defumado, então fica um gostinho maravilhoso. Eu vou fazer um pãozinho de frigideira para fazer os nossos sanduíches para levar na viagem. E eu quero ver se eu consigo gravar a receita para vocês. É maravilhoso, eu já fiz acho que umas 2, 3 vezes esse pão. Então é isso que eu vou fazer para nós levar, para não precisar ficar gastando dinheiro com comida na estrada. E nhoque é rápido, né? Colocou na água, ele subiu, tem que tirar. Ah, eu não tenho sálvia para colocar, então eu vou fazer só com manteiga mesmo. E eu sempre coloco manteiga e azeite para que a manteiga não queime. E pronto, ó, vamos almoçar. Ficou tudo amarelo, mas tudo bem. Depois a gente vai comer a salada que é de outras cores. E eu tô reduzindo bastante a minha quantidade de comida. Então, esse aqui para mim é suficiente, porque eu ganhei uns quilinhos mais e não quero ganhar mais do que isso. Bom, já comemos, já lavei a loucinha, lavei na mão mesmo, porque era tão pouquinho. E os meninos comeram mais ou menos. O
Nhoque, porque aqui, lembra que eu falei para vocês que existe uma variação de batatas? Então, as batatas, umas são mais doces, outras neutras, outras mais crocante, outras mais macias, enfim. E esse nhoque era de batata mais doce, batata normal, só que ela é mais adocicada. E é claro que os meus filhos não curtiram, comeram assim, mas não amaram. E aí, Pietro acabou comendo mais um sanduíche, porque o Pietro tá naquela fase que come bem, André também, mas o André não comeu o sanduíche. E agora estamos esperando o Léo chegar para nós comer melancia, que por sinal já tá bem geladinha, mas vamos esperar o papai chegar para nós comer todos juntos. E os meninos não são enjoados para comer, eles comem praticamente de tudo. Agora, depois de maiores, que eles estão um pouquinho mais seletivos, mas é normal da criança, que existe um período em que o paladar começa a mudar, e aí o que eles comiam, eles passam a comer menos, o que eles não comiam, eles passam a comer. No caso dos meus filhos, eu nunca tive problema alimentar com eles, porque, na verdade, quem apresenta alimentos para os nossos filhos somos nós. Então, o paladar deles vai ficar bom ou não bom pelo que nós introduzimos na alimentação deles quando eles começam a comer, né? Então, eu sempre fui muito cuidadosa com isso. Eu amamentei os 2 meninos até os 3 anos, praticamente. O Pietro eu tirei do peito quando eu descobri que estava grávida do André. E o André, quando chegou aos 3 aninhos dele, eu tirei. Então, eles foram amamentados no peito, os 6 primeiros meses, só tetê, né? Mais nada. E depois eles começaram a comer. E eu sempre, tanto um quanto o outro, sempre introduzi alimentos naturais, nada processado, absolutamente nada. Até hoje os meninos não tomam refrigerante, não é uma opção, digamos assim. Se eles vão em algum lugar, alguma festinha, alguma coisa que tem, eles até tomam um pouquinho. Mas o que incomoda eles? O excesso de açúcar e o gás que tem no refrigerante. Por quê? Porque eles não foram acostumados. Outras coisas, açúcar em excesso, eles não comem nada que seja muito doce. Meus filhos são super fáceis de alimentar. Fruta, comem de tudo. O Pietro deu uma diminuída na banana agora. Mas o que der de fruta, eles comem. Legumes também. O André come de tudo. O Pietro tá mais seletivo nos legumes. Pietro não parou de comer berinjela, não come abobrinha. Cenoura, só se for crua, ele come. Ele leva até para escola a cenoura crua. Mas cozida ele já não come. Mas eles são super bons de alimentar. Então, as minhas vizinhas ficam assim impressionadas com eles. Eles comem bem e comem o que apresentar para eles. Isso é muito bacana. Mas a culpa dos nossos filhos se alimentar bem ou mal é nossa. Porque a indústria está aí, os processados também, e automaticamente nesses processados tem produtos químicos que fazem com que a gente, entre escolher uma fruta e escolher um salgadinho numa embalagem, eles sempre vão escolher o salgadinho. Por quê? Porque tem aquele químico que faz com que o nosso cérebro deseje comer aquele processado e não o que é natural. E por isso que aqui em casa os processados existem, é claro, mas é pouquíssimo. É que nem salgadinho. Não sei qual foi o último dia que eles comeram. Acho que faz umas 2 semanas. Aí ontem eu comprei um pack que vem 4 pacotes de batatinha, né? Que é as batatinhas, os Ruffles aí no Brasil, que aqui é bem comum. Mas comprei esse que eu acho que é 50 gramas cada pacote. Então, quando eles me pedem, eu dou. Iogurte, aqui em casa iogurte 90% dos iogurtes que eu compro é natural, sem açúcar. Que mais? Chocolate. A maioria são 70% cacau. Então, é uma questão de acostumar o paladar. Não vou privar eles de comer as coisinhas que eles gostam, mas aqui em casa prevalece
o que faz bem para nós, né? Em termos de nossa saúde, para tudo. Sabemos que uma boa alimentação não precisa ser cara, mas deve ser bem nutritiva. Que nem eu vejo aí que tem muitas mães que têm dificuldade. Ah, meu filho só quer comer bolacha recheada. Aqui em casa, acho que fazia mais de ano que eu não comprava bolacha recheada. Aí fomos no mercado, o meu marido, se deixar, ele tá sempre comprando essas coisinhas, sabe? Essas porcarias. E aí, de vez em quando, eu concordo. Aí ele pegou uma bolachinha recheada que eles comeram, mas eram pequenininhas, assim, que já acabou. Então, é raríssimo. Mas tem criança que precisa comer isso todo dia. Aqui em casa, não. Aqui em casa, o que eles comem todo dia? Fruta. Fruta não pode faltar nessa casa. E agora que é mais calor, tem que ser tudo geladinha. Então, todo dia eles comem maçã, que nem hoje eles vão comer melancia, tem pêssego na geladeira, tem tangerina, tem laranja. Então, o que eles me pedem, se não tiver descascado, já pronto na geladeira para comer, eu descasco ainda para eles, porque eu tenho medo que eles usem faca para descascar uma laranja, digamos assim. É perigoso. E mamão, melão, quando a gente compra, que nem semana passada eram essas frutas que tinham aqui em casa, semana passada até ontem, né? Então eu já compro, já abro, já tiro a semente, já corto e deixo na geladeira, que assim é mais fácil de comer, porque já tá geladinha e tá tudo pronto, é só pegar e comer. Então é assim, fiz um bolo de laranja, que eu acho que eu vou compartilhar o Reels com vocês no Instagram. Vai ser pro Instagram. Hoje ou amanhã. Vamos ver, eu não terminei de editar ainda. Assim que eu terminar, eu compartilho. Que ficou maravilhoso. Maravilhoso o bolo de laranja. Então é isso. Faço um bolo de laranja. Quando eles estão com vontade de comer um bolo, faço um pão de queijo. A gente come bastante sanduíche. Mas não é aquele pão com queijo e algum embutido, digamos, mortadela, aqui em casa que ninguém come. Então, nós compramos peito de peru, ou então aqui é prosciutto cru, prosciutto cozido, que é o que eu gosto, e os meninos também. O cru é mais o Léo. Mas tem vários tipos de embutidos. E então a gente faz sanduíche com isso. E a gente mantém uma alimentação mais equilibrada. Suco, água. Eles têm a mania de comer bebendo. Não é o certo. E devagarinho eu tô tirando essa mania deles que eles não tinham. O André adquiriu na escola. E o Pietro, não sei. O Pietro ainda ele espera um pouquinho para beber água, mas o André gosta de estar comendo e empurrando água em cima, e não é o correto. O correto é nós beber água 1 hora antes de comer, ou então pelo menos meia hora depois que come, porque assim o nosso organismo vai separar as coisas da forma correta e ele vai absorver os nutrientes do jeito justo. Porque se você empurra água e comida junto, o que o corpo vai eliminar primeiro? A água. Então, no processo ali de digestão vai ser um pouquinho mais demorado, porque ele vai eliminar a água primeiro e junto com essa água vai sair alguns nutrientes. Pelo menos foi isso que eu aprendi, foi isso que eu li. E a minha nona, que morreu com mais de 90 anos, acho que ela tinha quase 94 anos, ela não bebia água junto com a comida. Ela dizia, não se deve fazer isso, porque faz mal. E ela tinha razão, né? Durou tanto assim porque ela se cuidava, comia conforme tem que ser. E eu não, há muito tempo que eu não bebo quanto eu como, né? É sempre depois. Então, quando a gente sai no restaurante, os garçons pedem pra mim, o que vocês vão tomar? Eu sempre digo nada. E eles ficam assim, é difícil quem não bebe nada quando come, porque é cultura, é costume. Mas aqui em casa, os meninos adquiriram esse costume que eu tô tentando tirar aos poucos, porque não é certo. Não ficamos doentes. Raramente, olha, dá pra contar na palma de uma mão quantas vezes os meninos ficaram doentes esse ano. O André, nenhuma. Dizer que ele não ficou nenhuma, ele ficou um dia com um enjoo, um mal-estar, porque ele comeu tarde. Ele comeu tarde e logo foi dormir. E aí ficou com esse mal-estar no dia seguinte. Pietro ficou resfriado
uma vez esse ano, quando tava começo do inverno, que daí o tempo fica assim, quente de dia, esfria de noite, aí ele ficou resfriado 3 dias. Então ninguém fica doente aqui em casa. Resfriadinho assim, ó, de 2, 3 dias e pronto. Mas é aquela coisa, nosso corpo reage com o que a gente coloca pra dentro. A gente se alimenta bem, dorme bem, bebe água na quantidade certa. Não tem esse negócio de ficar bebendo 3 litros de água por dia. Isso é errado. Nenhum corpo é preparado para beber tanta água. A não ser que você perca muito líquido. Quando você sua muito no verão, que o teu corpo pede mais água. Mas eu acho um absurdo os médicos ficarem prescrevendo para as pessoas beberem 3 litros de água. Se eu beber água além do que eu devo, eu passo mal. Eu fico muito ruim. E eu andei lendo pesquisas de especialistas americanos, pesquisadores, que se você bebe muita água, você elimina todos os sais minerais que o nosso corpo precisa. Então, tudo tem que ser moderado nessa vida. Tudo que é excesso faz mal, absolutamente tudo, né? Excesso de amor, excesso de falta de amor, excesso de comida, excesso de água, excesso de mimo, excesso de mau humor, tudo que é excesso de consumismo faz mal para nós. A moderação é importantíssima para a gente ter uma vida equilibrada, que é o que nós procuramos seguir aqui em casa. Mas chega de papo, né? Vocês viram ali que eu e o André organizamos a garagem. Eu tô bem mais aliviada porque agora eu consigo transitar ali. Amanhã eu acho que a gente consegue levar as coisas para jogar lá no centro de coleta. E aí, quando nós voltar de viagem, vamos começar a melhorar aquela garagem do jeito que ela tem que ser para voltar a usar, colocar o nosso carro ali de volta. Aproveitar e já vou encerrar. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. Nos vemos no próximo vídeo.